Um minuto para o fim do mundo. Toda a sua vida em 60 segundos. Uma volta no ponteiro do relógio para viver. Oi, pessoal. Eu sou o Kleber Fak. Meu Deus. Olá, pessoal. Eu sou Isadora Almeida. Eu sou o Renan Guerra. E eu sou o Nick Silva. E no programa de hoje, a geração da audição ansiosa. A gente vai conversar sobre essa urgência no processo de construção das músicas. Passou de 2 minutos, já não é mais hit. Música tem que ter 30 segundos e olha lá, 15 segundos. Tempo perfeito. A gente vai discutir como que se construiu essa situação toda. Será que isso é alguma coisa recente? Será que antigamente as músicas também já não eram rapidinhas? Esse é o tema de hoje, então ouve aí. Mas antes o que, meu amigo Renan Guerra? Antes, você pode seguir a gente em todas essas plataformas e redes sociais, podcast VFSM. Então vai lá no Twitter e no Instagram, acompanha e engaje. E além disso, você pode apoiar a gente no Padrim, padrim.com.br/podcast VFSM. A partir de R$5. R$5, Renan? R$5, apenas R$5. Você já tem acesso a todos os nossos conteúdos com antecedência. Você tem informes urgentes, tipo hoje que essa gravação foi antecipada, mas nossos madrinhos estão aqui assistindo junto com a gente, porque eles receberam todo o conteúdo em primeira mão hoje. Exato. Hoje tem participação aqui do Emerson. Seja bem-vindo, Emerson, do André Cunha e do Lucas da Ascensão. Daqui a pouco acho que chega mais gente, que a gente deu uma adiantada aqui. Muito obrigado por apoiar a gente e por estar aqui participando nessa noite gostosa de gravação. Vamos falar sobre música, meus amigos ultra conectados, ultra velozes, ultra ansiosos. Ultra ansiosos. Bora! 2 minutos e 30 segundos. Segundo estimativas das próprias plataformas de streaming, como Spotify, Deezer, Apple Music, Amazon Music, esse é o tempo recomendado de uma música para a geração que cresceu usando esse tipo de serviço e para que eles se sintam interessados pelo material. Passou de 2 minutos, gente, passou de 2 minutos e meio, esquece, a música vai flopar, ela não tem condições de se sustentar dentro dessas plataformas, salve raras exceções. Porém, alguns estudos recentes mostram que esses números são ainda mais alarmantes. Tem pesquisas que mostram, sim, em até 30 segundos, a música não capturar a sua atenção. O jovem de hoje em dia, o jovem conectado, o jovem que cresceu no streaming, ele passa a música, ele não quer saber. Ele não quer saber. E tem outros dados que são até mais alarmantes, falando que se em 15 segundos a música não mostrar que veio, acabou pra você, artista, tente novamente. Perdeu. E aí, com isso, entra numa construção maluca que em um intervalo de 15 segundos, você precisa apresentar meio que todos os elementos essenciais da canção. Então, você precisa dar o ritmo logo de cara, falar, olha, a batida é essa, a sonoridade é essa, a construção musical que eu proponho é essa. Muitas músicas, elas precisam jogar o refrão logo no começo, nesses 15 segundos. Tem gente que já abre com o refrão de cara e deixa ele martelando o tempo inteiro para conseguir surtir e fazer esse efeito. O sentimento do artista, ele precisa ser apresentado também dentro desses 15 segundos, desses 30 segundos. E é uma situação maluca. Como que vocês lidam com essas músicas pensadas dentro desse formato cada vez mais urgente? Vocês que são velhos, oitenteiros, noventeiros, que ouviam músicas de 15 minutos. O negócio é meio que a introdução acabou, né? Aquela introzinha que geralmente tem, alguma coisa pra desenvolver a música antes de entrar direto nos primeiros versos e tal. Isso morreu, assim, de vez. E pelo menos nas canções ultra pop, ultra processadas, né? Em várias coisas que a gente continua ouvindo hoje em dia, ainda rola, mas nesse mundo pop meio que morreu mesmo. E acho que muda muito como a gente aprecia a música, porque a gente não tem mais, o refrão, né? A gente tem o que eles chamam de hook, que é um gancho, assim. Gancho. E aí logo no começo, foi o que o Kleber falou, já aparece isso, e aí depois volta onde seria o refrão, né? Então, não sei, de certa forma eu acho interessante que a música fica até mais direta, fica mais comprimida e às vezes tinha muita firula que talvez não precisava, mas ao mesmo tempo acho que a gente perde um pouco da possibilidade de poder fazer o que quiser, assim. Acho que hoje em dia a gente tá
numa produção muito engessada. Fica bem refém, né, desse formato e das plataformas, Sim. né? Então, o Nick falou dessa questão da introdução. Esses dias a gente estava ouvindo uma playlist no Spotify. E aí tem algum sistema do Spotify que na playlist você meio que cria uma intersecção entre as faixas, né? Pra, tipo, como se fosse uma mixagem para as faixas se juntarem. Como Só se que fosse isso não um funciona. DJzinho virtual ali. Só que isso é muito estranho. Por exemplo, aí tem as raras faixas que tem alguma coisa no início. Tem, tipo, acho que aquela música do Silva com a Marina Sena tem alguma coisa que é falada no início. E aí, tipo, isso come. E aí começa depois disso já, sabe? Tipo, pula essa parte e o próprio aplicativo corta a música pra você e já edita e comprime ela do jeito que vai ficar, tipo, melhor dentro da sua playlist. E considerando o fato de que um ponto principal das músicas estarem curtas é porque elas estão dentro dessas playlists e elas precisam entrar nessas playlists, eu acho que é só mais um sintoma desse tipo de consumo, que ainda é um pouco estranho se você parar a pensar, né? Porque às vezes você começou a música e de repente você, gente, já acabou, já tá noutra e já tá noutra. Sim. E aí as músicas às vezes elas parecem todas meio iguais, mas todas meio picotadas e divididas em várias, assim, um pouco... Eu ainda acho muito estranho. Ai, gente, eu não sei o que eu acho desse tema de hoje. Eu fiquei pensando muito sobre isso. Porque assim, exemplo, Terno Rei, Dia Lindo. Quantos minutos? 2? Tem 2, acho. É curtinho, tem umas músicas ali de 1 minuto e 50, né? 1 minuto e 50. Que eu gosto. E aí também, sei lá, a gente pegou o Bad Bad Not Good. 8 minutos as faixas. Aí Caroline Polachek, nossa diva do pop, metendo música de 4,50. Entendeu? Mas e abrindo pra eu Dua acho que Lipa. o problema não é exatamente esse. O problema duração, não é ser né? curtinho. É o formato. Problema é ser curto pra cumprir um certo propósito. Sim. Eu acho que sei lá, o punk era curto porque falava ali que precisava em 2 minutos. Exato. Tá ótimo. Exato. E acho que Sim. o Terno Rei segue essa lógica. Sim. Outras coisas que você citou aqui que também são Sim. curtinhas, também seguem essa lógica. É tipo uma lógica de disco de vinil, por exemplo. Os álbuns de MPB Sim. dos anos Total. 60, 70, eles são super curtinhos, as faixas são curtas, porque era uma formatação. Então é normal que você pegue um disco do Chico Buarque e as músicas tenham 2 minutos e pouco. Mas aí elas vão ter estruturas diversas. Eu acho que, pra mim, a questão agora é que Esse a gente era tem o uma ponto, estrutura muito formatada. Tipo, você vai pegar uma música do Chico Buarque, às vezes ela tem 2 minutos e meio, mas uma é composta por um início, aí o refrão, e outra é composta de outro jeito. Total. Outra nem tem refrão, é só uma história. Então ele vai variar, sabe? O que eu sinto é que a gente adotou, de um jeito ou de outro, uma coisa que é muito particular do mercado publicitário, e principalmente o mercado publicitário que faz conteúdo de digital, que é essa urgência de pegar a pessoa em 5 segundos. Tem um método do YouTube que é o Pitch Plug and Play. Então, em 5 segundos, você tem que dar a mensagem clara, fazer a pessoa se interessar pelo seu vídeo e clicar para ver o produto, sabe? Eu sinto que a gente puxou essa estratégia que é puramente comercial para dentro de um processo artístico. E aí eu acho que aquele rolê do mini trailer, antes de um trailer, sabe? Tipo, 5 segundos de um 5 filme. segundos pra você entender. Que vai mostrar daqui a pouquinho. Fala, cara, não precisa de tanto. Sim. E aí eu acho que é o problema, porque começa a acontecer o que tá acontecendo. Eu sinto que todos esses hits que vêm principalmente do TikTok, que acabam respingando depois, eles seguem uma formatação muito característica, assim, mesmo tipo de abertura, você tem aquela letra meio cíclica que fica ali o tempo inteiro te acompanhando, uma batida, uma base muito cíclica, a letra que tem, sei lá, 2 parágrafos e já acabou ali, é curtinho, então aí que começa me incomodar. E aí, só para marcar aqui um pouco de o quanto isso é expressivo, o quanto essas músicas recentes estão apoiadas nessa estrutura e investindo em uma curta duração, é a gente lembrar de algumas das músicas recentes que fizeram muito sucesso em 2021. Por exemplo, Olivia Rodrigo, Good For You, ela tem 2 minutos e 58. Ela já abre de cara o refrão, ela tem um hook ali, tudo. em menos de 1 minuto você já tá no refrão coladinho, pegando, que é pra engatar a pessoa logo de cara.
Outra aqui, ó. Lil Nas X com Monteiro, Call Me By Your Name. Mesma coisa. É a letra que fica cíclica ali, ela se revela logo de cara, não tem muita introdução. O Kid Laroi e o Justin Bieber com Stay, 2 minutos e 11. Glória Groove em A Queda, 2 minutos e 53. Pablo Vittar, Zap Zoom. É a mesma estrutura que você apresenta a mensagem logo de cara, tenta pegar nesses 15, 30 segundos e depois você repete até o final. Zap Zoom é uma música que, tipo... Ai, perfeito. Ela é ótima, mas ela, tipo, segue uma exemplo. Estrutura muito característica disso, né? Maravilhosa. O que eu ia defender aqui é a Olivia Rodrigo, que ela bebe de uma fonte do pop punk, né? Que sempre foi assim, essas músicas curtinhas que bebiam do punk. Mas de fato ela aplica essa lógica de ser muito mais cíclica do que o próprio pop punk. Então, é essa lógica totalmente pop dentro dessa coisa anos 90 que foi o punk, né? Sim. Porque o punk, ele queria passar a mensagem, ele não queria que ficasse, sei lá, na sua cabeça rodando. Era só realmente entregar a mensagem pra quem tá ouvindo, beleza, foi completada com sucesso. Olivia Rodrigo, o que me parece, eles querem que fique chiclete, né? O quanto mais chiclete, né? O pop, mais as pessoas vão dar play e vai ficar rodando aquilo, talvez no loop ali, tipo, já coloca pra ouvir no repeat, né? Que acho que isso tem muito também, né, disso que a gente tá falando. Porque daí aumenta o número de plays e a pessoa vai monetizar mais. Os discos da Pablo Vittar, todos é isso. É 10 delícia, músicas, eu já coloco 2 minutos. Vezes. Quando você viu, você tá ali com mais de 100 execuções no Last FM em cima disso. Delícia. Eu fui, o Batidão Tropical. Nossa, já, sabe assim? 3 vezes seguida. Nem esperava acabar. Não, eu ia lembrar que esses dias saiu o disco de alguma banda de post-rock e as pessoas estavam fazendo essa piada. Tipo, fãs de post-rock nunca conseguem Scrubbles e nem plays, porque as músicas têm 20 minutos. E aí é isso, tipo, os artistas colocam essas vinhetas, às vezes, super curtas, que poderiam estar dentro da faixa junto, tipo, como uma parte da faixa, mas eles colocam separados, porque vai dar mais plays. Mas é bom que você puxou isso de pós-rock e de músicas que tecnicamente exigem um tempo mais de execução, é mais atmosférica, contemplativa, porque mesmo essas músicas, tem muito artista que tá mudando para esse formato, para esse tipo de estrutura. Eu consumo muito música ambiente para ficar concentrado no trabalho, e pelo menos as playlists do Spotify, elas são todas estruturadas em músicas de até 3 minutos. E eu falo assim, gente, mas não perde totalmente o propósito do negócio, que é de você ser imersivo e se desligar disso. Isso, e tem muito artista novo, principalmente essa galera que cresceu ali numa geração lo-fi beats, que faz essas batidinhas pra você se concentrar, que faz essas músicas de 1 minuto e meio, 20 minutos, que é o tempo de aumentar a execução, mas só que você não consegue mergulhar na faixa de vez, sabe? E posso falar uma coisa que me veio aqui? Até vou lançar aqui pra gente talvez debater e chegar em algum consenso. Meu menino Kennedy, que eu vi o documentário lá, eu fiquei muito com isso na cabeça. Que foi um sucesso na década de 90. Que era sucesso, os jovens dos anos 80. Os jovens dos anos 80 e 90. O pessoal, os trabalhadores, menino Kleber. Você ouvia música, você ouve música ambiente e eles ouviam o quê? Música de elevador, que é o quê? Kennedy. Então, só que assim, se você vai ver, a menor música do Kennedy tem 3:21 e todas as outras têm mais de 4,5. Mais de 4 minutos e meio. Tem música que tem 7 minutos. Então, eu não entendo muito isso que você tá falando de agora, querer pegar músicas que servem pra relaxar, pra você ficar imersivo, pra você entender a mensagem, eles quererem cortar. Eu acho que vai começar a simplesmente não... Vai começar a matar o gênero, sabe assim? Tipo, é que eu acho que tem 2 pontos aí. O primeiro é que, tipo, a lógica da produção dos anos 90 era outra. E como era tudo CD mesmo, podia ter música longa e foda-se, tipo, tanto faz. E agora... Não, mas eu peguei do negócio de focar no trabalho, não, porque... mesmo assim. E acho que a lógica de hoje em dia é ter muito play, porque dá dinheiro. E essas músicas, principalmente lo-fi beat, é ruído branco, tipo... Eu duvido muito que a galera realmente esteja curtindo, esteja apreciando a coisa em si. É muito tipo, cara, vou colocar aqui no fundo e é qualquer coisa. A lógica, sei lá, de um post-rock, alguma coisa assim, essa é uma música mais catártica, mais, sei lá, de tem uma progressão. Lo-fi beat não, é tipo uma batida, muda muito pouca coisa dentro de uma, é tipo uma ideia que você vai desenvolver ali por 1 minuto e acabou, não tem muito mais pra onde ir. Então acho que, tipo,
essa coisa do Kennedy é de fato isso, assim, tipo, ele tinha o que mostrar ali nesses 3, 4 minutos e beleza. As produções novas, por vários motivos, tipo, eu quero ser uma produção pequena porque 1 minuto e meio vai acabar e vai pra outra e vai me dar mais dinheiro, sabe? Tipo, Sim. Até porque ganha muito pouco dinheiro fazendo esse tipo de música, então... E aí, quando a gente começa a se perguntar de quem é a culpa dessa transformação toda, normalmente acaba caindo na questão das redes sociais. A gente fala, é a culpa do TikTok. Toda matéria que você começa a ler, você fala assim, o TikTok está influenciando novas formas de música, o Instagram está influenciando novas formas de música. Eu acho que o fenômeno Marina Sena, por exemplo, MC Melody, o Lil Nas X, são todos artistas que de fato foram catapultados, tiveram um alavancamento muito grande por conta do TikTok, mas essa lógica de consumo ultra acelerado, ela tá presente em todas as coisas que a gente se envolve no meio digital. Então, os 280 caracteres do Twitter é muito pouco, às vezes, para você exprimir uma ideia. Notícia, quando você entra num site de notícia, num G1, por exemplo, você vai ter um resumo da matéria no topo e você vai ter o tempo de leitura que você vai ter. Então, assim, olha, é para você não perder tempo. É isso aqui que você vai encontrar em tantos segundos. Você vai querer, não quer? Então passa para a próxima. Netflix. A Netflix fez uma coisa absurda que é matar a abertura da série e o fechamento para emendar tudo de um jeito que você não consegue escapar. As próprias séries da Netflix hoje em dia, eles criaram um sistema que o gancho ele tem que ser muito forte para você não desgrudar dali. Então, quando você vê... Quantas vezes a gente já não matou uma série inteira, uma temporada de uma série de, sei lá, 10, 12 episódios no final de semana, que é uma coisa que a gente levaria, sei lá, 6 meses pra terminar. 12 semanas, normalmente, mínimo, né? sabe? É surreal. Tipo, Arquivo X que eu tô vendo agora, eu bati a primeira temporada em 1 mês, porque eu me controlei, senão eu teria emendado, assim, numa sequência pra assistir. Outra coisa que é muito característica, WhatsApp, mensagem de voz WhatsApp, já é uma coisa tecnicamente 1.5. rápida. Eu coloco tudo no 2x, O meu é 1.5. Depende, se for o podcast que minha mãe me manda, é tudo no 2 mesmo. É não tudo tem no como, 2, assim. gente, não tem O meu condições. é 1.5. Bumper de YouTube em 5 segundos, você tem que assistir ali e dar aquela angústia de eu preciso passar, eu já preciso ir pro meu vídeo. Não, cair num loop aqui de 15 segundos que eu tenho que assistir até o final, isso é desesperador, assim. Ou quando vem Chatíssimo. 2, um na frente do outro. Chatíssimo. Tipo, porra, chato. Tô vendo lá meu Casimiro comentar a lancheira da Nina, tem que ver inferno, sabe? Porque o vídeo dura 30 minutos. De urgência muito grande pra mim é quando eu vou viajar, quero fazer reserva em hotel ou em apartamento e começa lá, 3 pessoas estão olhando esse imóvel, 4 pessoas estão olhando esse imóvel. Isso é truque, né? Isso É óbvio que é truque, eu sei que é truque, mas dá uma tipo, ansiedade. contribui pra essa ansiedade que a gente vai tendo. Quando compra coisas no Mercado Livre ou qualquer outra dessas lojas que vendem produtos da internet, só tem 2 unidades em estoque, 3 unidades em estoque. Isso é horrível. É horrível, é desesperador. E você até a transferência de um Pix. Se esse Pix não cai instantaneamente na sua conta, você começa a ficar desesperado. Então a gente tá cercado de coisas o tempo inteiro que tensionam a gente a ficar buscando cada vez mais coisas mais rápidas, entregando coisas de um jeito mais rápido. E quando a gente tá imerso nesse contexto de redes sociais, onde todos os seus amigos estão assistindo alguma coisa, compartilhando alguma coisa, ouvindo alguma coisa, a gente começa a ficar cada vez mais ansioso, buscando por novos conteúdos, sentindo que tá faltando algo, sentindo que a gente tá de fora dessas conversas, e vem daí um sentimento que é muito característico que a gente ouve muito nos últimos anos, que é o tal do FOMO, que é o Fear of Missing Out, que é essa sensação de que, meu Deus, a vida está acontecendo nas redes sociais e eu não estou porque eu estou em casa, trancado, e todos os meus amigos fazem coisa. Mas foi bom na pandemia, né? Ninguém teve o FOMO. Mas sabe o que acontece? Eu acho que tudo são relações de consumo. Sim. E aí eles criam essa necessidade que a gente consuma essas coisas. E na questão das músicas, elas ficaram mais curtas. Mas as outras coisas, elas ficaram surrealmente longas. Tipo, todas as séries do Netflix, elas nunca precisavam ser uma série. Essencialmente é isso. Sim. Nenhuma série documental da Netflix precisava ser uma série.
Tanto essa que série todas podia são ser horrendas longa. e mal feitas e Sim. editadas de um jeito que elas duram 37 horas. Só que aí eles criam uma necessidade que tá todo mundo tweetando. Porque é o assassino da série X, e daí você quer saber. E aí você tem que assistir aquela caralho dura 10 horas pra uma série que podia ser curtinha, porque eles enrolam. E aí é a mesma coisa, por exemplo, todos os filmes começaram a ficar muito longos sem necessidade. E Gente, os filmes da Marvel tem todos 3 horas, 4 horas de duração. É surreal isso. E aí enfia produto no meio do filme, enfia produto dentro da tela. E os filmes duram muito, daí taca a cena depois do crédito e cria umas coisas que é tipo assim. E aí sempre vai ter alguém dizendo, você perdeu isso, você perdeu aquilo, porque você não viu tudo isso. Porque você assistiu até passar todos os créditos, a tela ficar preta meia hora, porque eu vi. E lá no final tinha uma coisa. Mas você falou que as músicas, os produtos estão ficando mais longos e as músicas mais curtas, só que os discos, eles estão ficando mais longos também, porque os discos agora estão vindo quase todos em modelo playlist. Até os artistas indie que a gente consome ali, Big Thief, Beat House, vieram tudo com um discão de 20 faixas, aí 80, 70 minutos de duração. Então as faixas estão curtas, mas tá enfiando 1000 coisas para atender essa lógica de quanto mais streaming, melhor para eles, né? Maldito Drake que começou com isso. Maldito. E aí te prende dentro de uma lógica meio maluca, que eu acho que esse é o pior problema. Porque vai nos consumindo de uma forma que é... Você pensa, eu preciso consumir isso. Todo mundo está comentando, eu quero ouvir isso, eu quero saber isso. Só que todas as coisas são muito longas. E aí você vai ficando assim, meu Deus, não vou ter tempo de ver isso. E aí eu acho que, por exemplo, isso se enquadra dentro do próprio esquema de... o que estamos fazendo aqui, o podcast. Sim. Porque os episódios de podcast são super longos, tem muitos episódios, a gente lança uma quantidade absurda de conteúdo. E eu fico assim, consuma. E eu acho que, porque não é só uma coisa nossa, mas é uma coisa da plataforma onde a gente tá inserido. E a gente quer que essas plataformas também nos entreguem pra esse público que vai nos ouvir. Mas tem uma outra coisa, dentro do podcast a gente cria essa sensação de consumo também com os outros blocos. Então toda semana a gente despeja ali umas 10, 20 dicas de coisas que você precisa ouvir. E aí cada um de nós vem aqui e faz um texto de defesa bonito pra falar de cada um dos artistas das músicas que a gente ouviu. Então a gente alimenta esse E pior é que a gente não tá recebendo, esse é o problema, gente. Porque os outros, eles fazem... O Netflix tá criando essa sensação em vocês, mas tá todo mundo rico. A Maísa tá cada vez mais rica. Isso. Agora a gente não tá. E aí exatamente. Esse episódio inteiro é pra dizer patrocinem, a gente vai colocar mais produto pra você. Mentira, gente. É isso. Eu amei. E assim, gente, embora esse consumo ele seja muito maior do que em qualquer outro momento da história, principalmente durante a pandemia, as pessoas passaram a consumir cada vez mais, muito na questão do comfort music, comfort movies, comfort series, mas as pessoas continuaram consumindo muito. Essa lógica de produzir conteúdos imediatos, com músicas rápidas, músicas curtas, ela não é uma coisa de agora e ela vira e mexe, ela volta a ser um objeto de debate ao longo da história da música. A gente vem, na verdade, de um processo criativo onde as apresentações não tinham meio que uma delimitação de uma música. Elas eram, por exemplo, um show de jazz, ela era as big bands, era uma coisa ali de uma performance de 10, 15 minutos. Às vezes a banda estendia essa performance para deixar as pessoas dançando durante o show. Quando a gente vai voltando para a lógica de dentro da indústria, de produzir uma coisa num formato com tempo limite específico, aí que começa a se organizar essas estruturas de, sei lá, qual que é o tempo ideal para tocar um disco de vinil? Qual que é o tempo ideal para se tocar numa rádio? Então ali a gente começa a fazer essas delimitações e logo na década de 50 a gente tem já uma filtragem, um processo de organização muito claro, que é a questão do rock and roll. O rock and roll ele nasce como um gênero essencialmente urgente e quer uma resposta ao jazz e uma resposta à música erudita da época. Então as músicas eram todas simples, rápidas, pegajosas, 2, 3 minutos e acabou. E não era nem conceito de disco, era conceito de single. Era uma coisa super emergencial e rápida, né? Eu acho que aproveitando esse rolê de singles, a gente tem que lembrar que existia uma limitação física mesmo. Sim, tipo, é isso mesmo. Os vinilzinhos, né? Tipo, eles tinham no máximo 3 minutos e meio antes de perder a qualidade e ficar zoado o som. E além disso, você tinha que estar lançando singles para tocar em rádio. Então, era todo um ecossistema que girava em cima dessa limitação física mesmo. Então, acho que boa parte dessa primeira leva aí, antes de entrar os
os discos que aguentavam mais tempo e tudo mais, vai ser nisso, assim. E acho que só nos discos mesmo, nos 12 polegadas, que as coisas, tipo, ficaram maiores e tal. Sim. E aí, mais pra frente, a gente encontra outras lógicas dentro desses formatos. A questão do processo de captação, quando a gente começa a ter estúdios um pouco mais complexos, equipamentos de gravação um pouco melhores, mesas com mais canais, que você consegue colocar mais instrumentos em estúdio, os músicos começam a falar, porra, essa lógica de eu ficar aqui 2, 3 minutos fazendo um verso, refrão, verso, não se aplica mais, eu posso experimentar. E aí, Beatles é um exemplo muito claro dessa transição, de uma banda que fazia um rock pop totalmente descompromissado em início de carreira, e que vai testando coisas cada vez mais malucas e complexas a partir dos outros discos. E aí a gente chega no ápice disso, que é no início dos anos 70, com a consolidação do rock progressivo e dessa experimentação em torno da música psicodélica. Que o que acontece? A música fica cada vez mais extensa. Então, acabou as faixas de 2, 3 minutos, surgem discos do Pink Floyd em que tem lá, um lado é uma música, outro lado é outra, e vocês que lutem pra ouvir tudo isso, porque você só tem isso pra ouvir. Vocês não vão ter outro, tipo, você tinha que comprar, você tinha que levar a mídia física pra casa. E mesmo nas rádios, né? Então, é outra experiência, outro processo de consumo. E é que aí você pensa, tinha uma lógica de, por exemplo, criamos essa faixa um pouco mais curta, que às vezes era editada para rádio, que era para vender as outras que estavam na mídia física. E aí essa lógica vai continuar sendo aplicada e eles só vão ter cada vez mais tempo para trabalhar. Isso vai ficar muito grande, por exemplo, quando o CD chega. E aí, quando a gente tem a chegada do CD, a gente vai ter esses discos de R&B, de rap dos anos 90, que duram tipo 1 hora e tanto. E aí também vai ter aquela coisa que a gente tava falando de... que também não é novo, de ter uma coisa escondida de consumo, que era, por exemplo, a Hidden Track. E aí, às vezes, a faixa tinha, tipo, 30 minutos e lá no meio disso tinha uma música escondida. Ai, e eu aí também criava isso. Saudades. Eu acho que algum disco do Placebo tem uma coisa dessas dentro do Spotify, pra quem quiser entender e não sabe o que a gente tá explicando. Aí lá tem. Quem é jovem e não sabe o que é uma Hidden Track, eu acho que tem um disco. Eu acho que tem um disco que eles mantiveram como se fosse o CD, então tem esse espaço de tempo. Eu detesto isso. Explicando para os jovens, é que tipo um CD geralmente cabe, sei lá, uns 70 minutos de música. Isso. E aí, se só tem 30 de fato gravados, aí deixa rolando 20 minutos de silêncio e no finzinho coloca mais um easter eggzinho ali. É a cena final dos filmes da Marvel. Isso era muito comum para fazer lançamento exclusivo em determinados países. Por exemplo... O Japão era cheio de fazer isso. Exato, o Japão era o especialista em fazer isso, porque o consumo de disco de CD no Japão era muito característico disso. Então eu vou lançar uma música exclusiva só no Japão. Aí faz esse disco de 30 minutos, põe um silêncio de 10 ali com o CD tocando, e aí começa essa música surpresa, meio com um presente pros fãs ali. De vez em quando tinha alguma brincadeira, tipo de alguém falando qualquer bosta no fim. Era sempre divertido, assim, saber que se tinha ou não. Só voltando um pouco aqui, a gente falou dessa formação do rock progressivo, e o punk ele vem justamente como uma resposta em cima disso. Esse negócio de acorde elaborado, de músicas de 20 minutos, pau no cu, é papapum aqui, é hey ho, let's go, guitarrada no cu e gritaria, sabe? E não tinha isso. E aí, quando a gente chega nos anos 80, de novo as músicas começam a ficar extensas, porque a gente vem com uma coisa chamada videoclipe. E aí, com o Michael Jackson, com o Thriller, falando, olha, gente, dá pra contar uma história aqui, a gente pode fazer uma coisa um pouco mais complexa. E aí começam clipes que são, na verdade, narrativas imensas, de 10 minutos, 15 minutos. A música tá lá no meio desse acontecimento todo. Então, essas flutuações entre o que é urgente, o que é mais contemplativo, ocorre o tempo inteiro. Os anos 90, de novo, mas antes tem música de baile. Tipo, anos 80, tipo... É que a disco já tinha meio que passado, mas, sei lá, house e todas essas porra assim, de música eletrônica, cria umas músicas gigantes também, tipo... Sim. Entra nessa lógica de ser uns discos maluco gigante. E aí tem um lance muito curioso da cena eletrônica. Por que ela precisava ser longa? Porque era o tempo do DJ colocar o outro disco ali que fazia a discotecagem, pra dar tempo de fazer a transição, porque isso que as músicas vão diminuindo, tem o fade in e fade out, pra fazer esse cruzamento gostoso ali. Então tem várias lógicas dentro desse processo de consumo que vão ditando tamanhos ou não tamanhos dessas músicas ao longo da história da música.
E tem uma coisa que eu também acho interessante, que é músicas longas geralmente são tidas como músicas ritualísticas, assim, tipo, quando você vai ter um mantra, você vai ter... Sei lá, sabe? Essas músicas de trance e tal, que são, tipo, batidas e fica, tipo, repetindo. É uma coisa, tipo, de você viver em grupo, assim. Eu não sei, deve ter gente que ouve, mas acho que o mais legal mesmo é você ouvir um trance, essas músicas, assim, quando você tá em grupo, em comunhão. E eu acho que essa lógica nova de músicas curtinhas é pra você ouvir no seu fone, quando você tá indo, sei lá, buscar um pão, sabe? Mas entendi. aí Tá. me mata uma coisa, que é o meu grande incômodo com esse formato recente. Eu acho que música, muitas vezes, é sentimento. E o sentimento, às vezes, ele depende de uma construção, depende de uma execução. PJ Harvey, por exemplo, os primeiros discos dela, as músicas, elas partem todas de uma estrutura que vai crescendo. E aí, quando você chega no final, você já tá totalmente absorvido por aquilo, assim. Você tá cantando, é isso mesmo, PJ, eu sei, você tá sofrendo, eu te entendo. Eu acho que tem essa construção. E eu acho muito curioso, por exemplo, como a Olivia Rodrigo, é uma cantora que meio que orbita esses diferentes espectros. Porque ela vai fazer uma música que é super emergencial, pop, rápida, mas se você pega a Driver's License, por exemplo, que tem mais de 4 minutos, ela tem toda uma construção ali que encolhe, cresce, vai, e aí no final é apoteótico também. Então eu acho curioso como mesmo esses artistas que são tão parte do processo, eles acabam meio que tentando criar algumas possibilidades para testar dentro da própria obra, sabe? Eu acho um exemplo curioso dessa coisa de tempo de duração. Eu sempre lembro no segundo disco do Aerial, da Kate Bush, na versão que ela lançou inicialmente, no primeiro disco, na primeira vez que saiu o disco, o segundo disco tem 9 faixas. Aí ela resolveu fazer um relançamento e ela disse, sabe, foda-se, não quero 9 faixas, eu quero tudo isso aqui, vai ser uma única faixa. E aí, se você entrar no Spotify agora, tem tipo 40 minutos de faixa. E aí, só que você entra, tem um sentido, entendeu? Antes ela só tinha dividido mais pra ter uma estrutura, mas musicalmente é uma única grande faixa. E aí ela decidiu lançar como uma única grande faixa, mas ela é Kate Bush, ela tem, tipo, muito dinheiro. Hoje em dia ela pode fazer o que ela quer. E não é pra todo mundo, pode fazer isso no Spotify. Se ela dependesse do Spotify, né, tava fudido. Jamais. Cadeia. Nem ela e nem Brian Eno. A Doll vende CD até hoje. Entrou na lista só vendendo CD como pode. Ela é vintage. Oh, linda, perfeita. Mas outra questão que eu acho que é interessante a gente voltar, que a gente falou um pouco antes, e a gente chegou nessa questão desse universo de redes sociais. E toda a matéria realmente vai falar, o TikTok é o grande culpado por essas coisas. Não acho que o Spotify é mais. Mas a grande questão Tô com você. O TikTok é muito interessante que as pessoas colocam toda a culpa do mundo no TikTok, dizendo, a culpa das músicas estarem todas iguais, estarem todas assim, assado, é por causa do TikTok e das suas coreografias. Sim, realmente destruiu a questão das coreografias, porque hoje em dia todos os artistas têm que fazer uma coreografia parecida para tentar irritar no TikTok, uma coreografia que seja mais simples. Nesse momento nós estamos fazendo coreografia enquanto gravamos aqui o podcast. Eu não tô fazendo, porque eu fui silenciada. Renan, você não sente uma coisa meio... Tipo, sei lá, quando chegou a televisão e os velhos ficavam falando essa maldita televisão que está corrompendo os jovens. Exatamente. É tipo TV a cores e cinema a cores. Aí chegou, vai destruir o cinema porque ele devia ser preto e branco. Mas eu acho que é muito estranho, porque daí as pessoas colocam alguns exemplos muito específicos, tipo, pra dizer que a música tá sendo destruída pela formatação do TikTok. Sendo que um hit de TikTok, ele é completamente aleatório. Pode ser a coisa mais esdrúxula do mundo e pode viralizar. E aí as pessoas tentam seguir alguns acordes. Mas se você pensar, a nossa rainha do TikTok é a Doja Cat. E as músicas da Doja Cat são super variadas. Às vezes elas não têm uma estrutura tão correta. E muitas vezes algumas das coisas dela que acabam viralizando por lá são remixes, que nem são responsabilidade dela. Se você vai ouvir o remix, eles são muito mais longos do que a música original. E a própria Say So tem mais de 3 minutos. E é tipo um grande sucesso lá dentro. E aí ela quebra toda a lógica. Só que eles tentam criar uma lógica que às vezes não existe. Porque... Não tem. Você falando agora é muito claro isso. E até de gênero, não só de tamanho, né? De música, assim. O Mochadoma, eu acho que é o grande exemplo agora pra gente falar. Tipo, turnê esgotada na América Latina. É uma banda de pós-punk da Bielorrússia que também bombou com a galera fazendo vídeo no TikTok. E tem faixas longas também. Por causa do TikTok.
Então, e tem faixas longas também. Eu não acho que o TikTok... Até porque o TikTok pega um trecho, né? É só sobre que um às vezes trecho. nem é o início da música. Exato. É sobre um pedaço da música que bate, cria uma conexão com as pessoas. Simplesmente isso. Assim. Pra mim é muito lógica de streaming isso. E eu acho que um exemplo disso é a estrutura da música sertaneja no Brasil, que a gente gravou recentemente. Se vocês for ver, a estrutura tanto a estrutura melódica, instrumental e rítmica, quanto o processo de composição é muito parecido e a duração das faixas são todas iguais. O top 50 Brasil sertanejo é tudo música de 2 minutos, 2 minutos e 30, com temáticas muito parecidas, com estruturas praticamente iguais. Total. Se você não souber quem tá cantando, você vai falar, é a mesma pessoa cantando a mesma coisa. Então, isso eu acho que entra dentro da lógica de playlists. E não só do Spotify. Porque a gente sabe que muita gente consome YouTube. Playlists no YouTube. E essas playlists do YouTube, elas são, tipo, super nebulosas. Porque elas não têm definições muito claras. Porque elas não são que nem as do Spotify. Que, por exemplo, as playlists de maior sucesso do Spotify são criações do Spotify. E tem uma curadoria deles. E tem uma logística de regras. E, por exemplo, as do YouTube, muitas vezes elas são de pessoas aleatórias. E elas hitaram. E aí, às vezes, os artistas enfiam suas músicas lá no meio. Só que, por exemplo, pra sua música acontecer no meio de 3 músicas que já são sucesso. Você já tem ali a Mariah Mariah e a Marília Mendonça e não sei quem. Você quer enfiar essa música no meio, a sua música precisa ter uma lógica parecida. E a gente volta para aquilo que o Kleber apresentou no início. Que a música vai ter que ter uma estrutura inicial que diga determinadas coisas. Para que a pessoa que tá ouvindo, ela não pense, não conheço essa música, vou pular. Mas ela ouviu e pensa, deixa essa música tocando e depois eu volto. E aí, tipo... Eu acho que essa lógica de playlists conversa muito mais pro que a gente tá falando aqui, de uma formatação. E que é aquilo que a gente falou. A questão não é o tempo da música em si. A questão é a formatação que se cria, a necessidade da música dizer coisas de uma forma muito veloz e que às vezes poderia ser diferente. Total. Eu acho que da parte do ouvinte também tem um rolê de... Hoje em dia é muito fácil pular música, assim, tipo... Quando era no vinil, eu tinha que ir lá, pegar a agulhinha, colocar no outro ponto do disco, achar a música. Sim. Quando era, sei lá, na fita, tinha que ficar passando igual o FF lá e chegar no ponto que eu queria. E aí, quando você chega no CD, só apertar o botão. Ficavam falando, gente, você não pode ficar pulando a música toda hora, vai riscar todo o CD, não pode ficar pulando. A minha mãe sempre dizia essas coisas, quando ficavam brigando. Tipo, meu irmão queria mudar a música. Não pode ficar mudando a música, quem mudar a música vai riscar o CD, eu não tenho dinheiro pra comprar um novo. Essa é igual a história do videogame que estraga a TV. É só porque a mãe não queria, assim. Eu amo. Nossa, minha mãe sempre disse isso. Ela sempre que eu acho engraçado como as pessoas se pegam nessa questão da minutagem. Eu tava lendo uns comentários, assim, uns velhos. Meus discos do Led Zeppelin, não sei o quê. Só que a história da música tá repleta de músicas curtinhas, sabe? Miles Davis. Tem várias músicas de 2, 3 minutos. Gente, os maiores sucessos dos Beatles, pega lá Hard Day's Night. Revolver inteira é super curtinha. Tudo música de 2 minutos, 3 minutos. É surreal, assim. Eu até coloquei aqui na pauta aqui, tem várias. Chico Buarque, Cotidiano, 2 minutos e 48 segundos. É uma música ruim? Não é. Chico Buarque, O Que Será, 2 minutos e 46. Cartola, Preciso Me Encontrar, que é a música que consegue te botar em depressão em 2 minutos e 58. Então, tipo, eu acho que as pessoas acabam exagerando muito nessa relação, assim. Esquecem que a história da música tá cheia de coisas, assim, curtíssimas, ridículas, de 1 minuto, 2 minutos. O primeiro samba brasileiro tem 1 minuto e 30 pelo telefone. Eu acho que tem 1 minuto e 30. Gente, sabe? Não enche o saco. 1920 o negócio, sei lá. Mas eu acho legal também que ao mesmo tempo em que existe essa lógica, existe essa repetição e essa imposição, principalmente de produtor, de beatmaker, que trabalha quando a gente vai voltando pro universo mais de música pop, por outro lado a gente tem uma frente de novos artistas e a gente não tá falando de pessoas pequenas que estão investindo em músicas que são muito extensas. Eu acho que o exemplo mais recente e muito significativo é o que a Taylor Swift fez com o Outwell. O ano passado ela relançou o Red naquelas releituras que ela vem fazendo, onde ela vem trabalhando os arranjos. E uma das versões do Red, ela vem com 10 minutos de duração e a música fez muito sucesso. Só pra gente ter uma noção, no Spotify ela tocou
teve 220 milhões de plays a versão de 10 minutos. Então, assim, ela conseguiu ganhar dinheiro até com 10 minutos, quebrando a lógica da plataforma de streaming. E ela não é a única, tem várias aqui, ó. Billie Eilish, por exemplo, discão, tem várias músicas que são curtinhas, perfeito. Mas algumas das músicas são muito extensas. Eu acho que o mais interessante é a Billie falando assim, não, eu acho que a música tem que ter o tempo que ela precisa ter. E isso fica muito refletido na faixa título, que é uma das... Eu sei que o Renan gosta muito, eu gosto muito também. A música tem quase... Acho que ela tem quase 5 minutos, só que ela tem uma estrutura que é totalmente o oposto dessa geração atual. Ela começa muito lenta, numa levadinha de violão. Lá no meio ela começa a crescer e só lá no final, ali para 3 minutos, quase 4 minutos, que o refrão estoura de fato. Então, assim, a gente não tá falando de uma pessoa desconhecida da indústria indie alternativa. A gente tá falando de um grande nome da música pop falando, não, eu vou fazer a música do meu jeito e ela vai durar o tempo que eu quero que dure, sabe? E temos outros aqui, ó. Caroline Polachek, da menina Isadora aqui, ó, com seu Billions. Linda. 5 minutos de duração praticamente e segue uma estrutura totalmente atmosférica. E tá abrindo o show das Dua. Tá fazendo show, tá abrindo o show da Dua aí. Harry Styles, quando estreou em carreira solo, isso já tem algum tempinho, com o Sign of Times, que é uma puta música, todo mundo achou assim, cara, 6 minutos de faixa. Longuíssimo. Eu lembro que na época as pessoas ficaram, como assim? E eu acho que um pouco são artistas conceituais, assim, que tem uma pegada mais conceitual. Eu acho que o Harry Styles é um cara que é disso, mas tem muita gente testando coisa mesmo, né? O próprio Drake, que a gente fala aqui, ó, que tem disco com 20 faixas, mas a maioria das músicas 4, 5 minutos de duração. Mas eu também acho interessante, por exemplo, o contrário, que são pessoas que pegam e fazem faixas muito curtas, mas elas não seguem isso que a gente estava falando, de uma formatação tão básica, e elas criam a partir disso e usam essa minutagem curta como uma parte da experiência delas, que é o caso da Tierra Walk, por exemplo, ou da Pink Panthers, que as coisas são bem diferentes, mas são curtas, o formato é super curto, mas elas estão seguindo uma lógica que é muito própria delas e tem um outro sentido. E eu acho muito mais interessante porque é isso, a música pede o tempo que ela precisa, e às vezes a música precisa de 1 minuto e ela fez uma coisa legal ali. Tem um exemplo bem legal, puxando pro samba, que é um dos meus sambistas favoritos atuais, que é o Douglas Germano. Ele que faz músicas, já fez músicas pra Elza Soares, já fez música pra bastante gente aqui da cena paulistana. E as músicas dele, que você pega os discos, tem tudo 2 minutos, 1 minuto e pouco, porque ele não repete o refrão. Então a música começa, tem o refrão e, tipo, acabou. E ela se resolve em cima disso. São poucas as que se estendem para além disso, sabe? Então são lógicas interessantes dentro desse processo de composição. Quero fazer uma perguntinha aqui pra vocês. A gente tá nesse processo de músicas cada vez mais curtas, alguns artistas tentando coisas um pouco mais complexas. Será que voltaremos a ter coisas muito extensas tratadas como comerciais em um futuro próximo, ou vocês acham que não? Vai ser cada vez mais difícil. Tudo é cíclico, vai voltar sim. Vai voltar. Eu acho que a gente vai ver daqui pra frente uma espécie de algum momento de ruptura com essas formatações. Porque a gente chegou num ponto em que o artista tem que adaptar a sua faixa para cada tipo de rede social e de plataforma, e do que a plataforma quer e de como a plataforma quer. E eu acho que isso em algum momento vai ter que implodir, porque é isso que eu tava falando. As pessoas acreditam que existe, por exemplo, uma fórmula para fazer sucesso no TikTok. E não existe, gente. A nova faixa do momento da minha For You é o Pintinho Pio. A Classic. Não tem lógica, mas é o Pintinho Pio. E aí, tipo, as pessoas acham que elas vão criar uma formatação específica e vai fazer um grande sucesso, e às vezes não vai. E aí isso é enfiado no meio de uma playlist do Spotify e não acontece. E aí eu acho que as pessoas vão chegar a um ponto de, tipo, entender que dá pra criar outras coisas e continuar fazendo sucesso. E eu acho que esses artistas que estão fazendo outras coisas, tipo, a Billie Eilish é sempre um exemplo, a Adele é sempre um exemplo, porque elas continuam fazendo outras coisas e do jeito muito, delas. Né? E vendendo muito e mostrando, gente, o consumidor, o ouvinte, vocês criaram um ouvinte específico dentro da agência de publicidade de vocês, mas ele não é necessariamente isso. E aí eu acho que a gente vai passar por uma fase em que os artistas vão estar
experimentando mais e um pouco mais soltos, assim. Eu acho que eu partilho do mesmo pensamento do Renan. Eu acho que os artistas vão começar a ter lógicas próprias. O exemplo recente que circulou é o Kanye West falando que ele vai lançar o Donda 2 num formato exclusivo dele, não vai ter em plataforma de streaming. Eu acho que é isso que vai começar a acontecer. Eu acho que a relação, por exemplo, agora o Spotify está começando a fazer testes com vídeo também. Então eu acho que isso já vai ser um outro tipo de caminho, mas eu acho que as pessoas vão começar procurando essas tangentes, essas quebras, essas curvas para não seguir mais essa lógica que é muito mercadológica, formatada, assim. E música, Sim. querendo ou não, no fim das contas... É sufocante, né? É arte, e arte não tem o tempo certo para acontecer, Sim. não tem a palavra certa para encaixar. Ela depende da exposição e da força do sentimento que o artista quer colocar ali, né? Exato. Isso, e ainda coloca-se nesse caldeirão que as pessoas também estão revendo a relação delas com essas plataformas de streaming. Sim. As pessoas têm refletido e têm pensado, essas coisas têm se discutido, de artistas saindo das plataformas, de artistas voltando a falar dessas questões que já são questões antigas, mas que agora voltaram com uma certa força. As pessoas estão se questionando um pouco sobre a função dessas plataformas e como elas estão agindo em torno do nosso consumo. Eu acho que essas coisas também vão influenciar um pouco, assim, de como a gente vai criar as coisas daqui pra frente. Eu acho que o jovem no futuro não vai mais ouvir música. O jovem vai usar droga e vai ouvir uns blips, assim, tipo... Eu já faço coisas isso. assim, sabe? Umas panelas. Até que eu sou jovem, eu já faço isso. Será? Você vai comprar um NFT e... Entendi. Você vai ter sua própria música, sabe? Eu vou pegar os seus stories, vou ver a Isa. O que a Isa fez? Daí você vai fazer uma música com a... Aí Entendi. eu passo a foto assim, faz um... Esse é o som da música da Isa, sabe? Entendi. Cada pessoa vai virar um som, a gente vai virar apenas uma ideia. É o hiper. É meu sonho de futuro acabar e virar apenas uma ideia, não existir mais em Be your own soundtrack, sabe? Assim, tipo, você será a sua trilha sonora, o seu conceito. Seremos pequenos Bjorks habitando um universo de minissegundos, assim. Arcas. Eu amei. Tudo, eu quero desaparecer enquanto pessoa material e existir apenas como um bip. Eu quero virar um pendrive, é meu sonho. O pendrive é muito grande pra mim, eu não quero mais pendrive. Eu quero uma coisa que seja apenas uma ideia que exista na nuvem. Uma nuvem, Que não exista nada material. Eu quero desaparecer. Eu quero ser igual um NFT e não existir mais. Não tô me aguentando não existir mais. E gerar dinheiro. É só isso que eu quero. Chega de gastar, é isso que o capital quer sobre nós, olha. Eu vou dizer pra vocês, acessem o Twitter da No Name agora e baixem os livros que ela tá indicando. Acabou. Boa. Fechamos, gente? Fechamos. Olha, fechamos até mais curto esse bloco pra você que é jovem aqui, ó, que veio ouvir, que tá ansioso. Durou um pouco mais de 15 segundos, mas vamos fechar agora. Boa. Vamos pro próximo bloco do programa. O tempo para 3 minutinhos. Vamos pro próximo bloco do programa. Não paro de ouvir. Chegamos agora ao segundo bloco do programa Não Paro de Ouvir. Isa, o que é esse bloco? Amigo Nick, nesse bloco a gente vai trazer o quê? As diquinhas de conteúdos que a gente ouviu muito essa semana, mas todos menos de 2 minutos, hein? Só vale menos de 2 minutos hoje. Todas as minhas músicas, elas são apenas conceitos, elas nem existem. Eu gosto assim. Bom demais. E vocês, o que você tem de dica? Vamos lá, família. Começo com Fontaines DC, mais um singlezinho aí. Bem boa. I Love You, bem bom de novo. Meus meninos estão prometendo e estão entregando. Tô muito mais animada, né, pro álbum que sai em abril. Temos também nossos meninos da Terno Rei com Difícil, que delícia de música. Parece fácil, mas é difícil. Mas é difícil. Musiquinha de pista indie, total energia Milo, sabe? Assim, pá, dedinho assim. Gostei o muito. Milo, pra quem não sabe, gente, é um bar aqui de São Paulo, assim. É isso, baladinha. É um dos mais clássicos. Indiezinho. Ainda existe? Fechou durante a pandemia? Eu acho que existe ainda. Tem na Pompeia, né? Isso, tem na Pompeia ainda existe. Existe. Eu tava tocando lá antes da pandemia, inclusive. Bom, cara, bom demais. Você vai lá, eu não acho tem que erro, eu vi você tocando, não? Em algum momento lá? Eu toquei lá também, vocês foram? Talvez. Foram? Todo mundo acho que já passou alguma vez lá. Álbum do Metronomy, Small World,
bem gostosinho, outra vibe, musiquinhas mais tranquilas. Kleber não gostou. Eu achei uma bosta. Não gostou, amiga? Sério, Achei amigo? muito Sim? ruim. Muito ruim? Eu fiquei com preguiça, eu ouvi os singles e falei… eu gostei eu gostei do single, sendo bem honesto. Eu lembro que eu Bem gostei. bom. Mas eu botei pra tocar e sabe aquele É outra disco vibe. que eu esqueci. Eu nem lembro Tá. que eu ouvi, assim. Pra mim, eu acho que Tá. daqui uma semana você nem vai mais lembrar também. Tá bom, pode ser. Então, é que eu fiquei com ele bastante na cabeça, porque eu entrevistei o Joe Sim. Mal e Joe tá no Monkey Malkovich. Buzz. Joe Malkovich. Quem quiser, passa lá no Monkey Buzz, que tá a minha entrevista, então, com Metronomai, né, que a gente fala errado aqui, Metronomai. E o lado B do Bala Desejo, que delícia. Eu e Renan, né, a gente já tinha ouvido, porque a gente entrevistou eles Por Trás do Disco, que sai semana que vem. Amei tudo pra mim, assim, mesmo. Muito bom. Eu gostei também. Eu achei que ficou um disco bem equilibrado, assim, como obra, Sim. sabe? Eu acho que, como diz Isabela Boscov, é inovador e revolucionário? Não. Mas Não. aquela meia horinha ali, Foda-se. sabe? Eu acho que É bom eles demais. conseguiram uma coisa muito equilibrada, muito bem estruturada. Musicalmente, ele é muito bem Uma produzido delícia. ali. Eu acho que ele tem um sentimento de carnaval que é muito gostoso. Esse conceito de ser uma galera viajando numa Kombi pra levar o Circense, carnaval pra outras cidades é Muito muito bom. interessante. E eu acho que ele consegue escapar desse bicho grilismo da MPB sandálica de um jeito muito positivo. Então, eu também Muito. curti bastante, assim. Eu Bom gostei demais. bastante, eu fiquei ouvindo bastante essa segunda parte. E Lambi Lambi eu é mudei. perfeita. Eu mudei um perfeita. pouco as opiniões que eu tinha dado no outro episódio. E eu acho que o episódio que a gente vai lançar é super interessante, que eles contam Ficou um pouco lindo. dessa história. E aí explica um pouco dessa narrativa que o disco tem. Só que eu achei muito estranho essa formatação que ficou no Spotify. Eu não gostei. Não ficou Porque ficou algo Foi em dois duas inteiro. EPs, né? Não gostei. É que eu acho que eles vão acabar lançando em algum momento a versão fechada, assim. Vai sair Tomara, uma porque versão fica vinil, muito que vai ser É, inteirinha, porque- assim. Exato, mas eu é que não ficou gostei muito como chato. ficou Isso, no streaming, você tem que ficar indo, tipo, do EP para o outro EP. Muito ruim, muito Ou ruim, você gente. pode criar uma Spotify, playlist. plataformas, Eu Apple não vou criar, não quero ter Music. trabalho. Eu também não quero criar plataforma playlist, eu fico puto da cara quando tem que fazer isso. Então, não. Renan, e você? Eu já tinha falado por aqui dos singles soltos. Eu e o Kleber tínhamos falado dos singles do Blue Hawaii. E aí saiu o EP completo, pra gente não ter que montar playlist, ó. Se chama My Best Friend's House. É bem gostosinho, bem para dançar, bem garota. É gin e tônica na mão, drogas na cabeça, bem para dançar. Uma delícia. Outra coisa que saiu foi um single da Julieta Venegas, se chama Cecília. Ela tinha feito pra uma espanhola. série do Prime Video. E aí eu nem assisti a série, não sei se é boa, mas eu gostei bastante. A música chama Cecília, a série também se chama Cecília. Achei fofinho porque eu sou do fandom da Julieta Venegas. De Tudo. single, também saiu o single Rolls Royce do Puto de Paris. Ai, que é uma coisa que o Kleber já tinha falado. Tapa na por xereca, gostoso. O pior é que ele não tá exagerando, porque realmente o universo Tá. temático do Puto de É Paris aquele sticker? É aquele sticker da menina, tá? É basicamente esse sticker aí pegando fogo. Tá. Esse é o Sim. clima das músicas do Puto de Paris. Putaria. que O disco ele chamava tinha lançado. A principal single chamava Putaria por isso. Sim, e é um single bem curtinho também, bem gostoso. Acho que pode ser interessante pra quem não sacou o som dele ainda. Pode ouvir esse single e depois ir ouvir o disco que a gente já indicou por aqui. Pra quem não sacou o som, sexo, piroca, vagina, droga, tiro, é isso. Perfeito por isso. E usa um sample do Home Shake ainda. Ah, é verdade, a basezinha, né? É. Gente, como isso? Ele é muito bom. E aí, a outra coisa que eu realmente não parei de ouvir e tava trabalhando na divulgação pesada é a edição deluxe do disco do El Madrileño do Setangana. Ele lançou a parte chamada La Sobremesa. E é por tudo. Desculpa, eu como amei que é, demais. Renan? Ai, que raiva do Ah, Kleber. sobremesa. Eu sou latina, sim, eu sou que nem a Rosalia. Pronto, acabou. Eu Fala sou até com a língua moldovaniana. presa. Assim que você fala Sobremesa. espanhol. Enfim, tem algumas faixas inéditas, tem algumas coisas que já tinham saído como single, como Ateu, que é com a Nath Peluso. Tem 2 versões que são ao vivo do Tiny Desk dele. E tem a minha preferida, que é Te Venero, com a Omara Portuondo.
Ela tem um disco com a Maria Bethânia, não tem? Que é maravilhoso. A Queen. A Queen tem feats assim, que Setangana, Maria Bethânia, um Wim Wenders, ela só trabalha com gente alta. Tudo. E é por tudo essa versão. E tem. É isso, eu acho que é bem o universo Setangana, é sempre muito interessante como ele consegue misturar coisas completamente inesperadas. Por exemplo, o single mesmo que ele lançou pra esse disco, que é La Culpa, traz vários artistas pop espanhóis, assim, bem populares por lá. E é bem interessante como isso é alinhavado dentro do disco. Então vale ouvir lá Sobremesa, é a segunda parte do Madrilenho. É isso tudo por hoje. Boa. Vou antes do Kleber, porque ele geralmente tem uma caralhada de coisa mesmo, então vamos lá. Minha primeira é o Black Alien com Peaky Blinders. Ai, amei. Muito divertida, voltando à parceria com o Papatinho. Eles tinham feito Chuck Berry no ano passado. Muito boa essa faixa. Eles fizeram o disco. O último disco do Black Alien é todo produzido pelo Papatinho e ele. Ah, não sabia. Enfim, veio acompanhando. acompanhando. As coisas que vai falar, viu? Só pra me roubar minhas dicas. Veio acompanhado de um clipe muito bonito também, vale muito a pena ver. E minha segunda dica é mais ou menos nesse rolê que o Renan falou, que é uma versão deluxe, que é a Jasmine Sullivan com Rock's Tales The Deluxe, muito bom. Vai acho que pra 24 músicas, sei lá, tipo, é longo pra um caralho. Mas é a mesma premissa, são contos curtinhos, com as músicas novas, enfim. E ela teve coragem de falar que isso não era um disco, que isso era, sei lá, um EP, ela não queria chamar de disco. Ela é Queen humilde. Vamos lá, estou com vários singles hoje. Vou começar com o anúncio do novo álbum da Tomberlin. Tomberlin é uma cantora e compositora norte-americana. Já trabalhou com Alex T. Ela vai lançar um disco que se chama I Don't Know Who Needs to Hear This. Vai sair pela Saddle Creek, que é um selo mega indiezinho que lançou a Adrian Lenker. E ela lançou 2 músicas. Uma se chama Happy Accident e outra que é a faixa título, só que numa versão apenas sigla. As duas são lindas e as duas vão para direções artísticas muito diferentes. Uma é completamente ruidosa e densa, a outra é totalmente atmosférica, parecendo muito no que ela fez no disco anterior, que é o At Weddings de 2019. Quem não conhece Tomberlin, começa por essas 2 músicas que são sensacionais. Kurt Vile anunciou um novo álbum de estúdio, é o primeiro dele por uma grande gravadora. O disco se chama What My Moves, gosto muito dele. Essa coisa meio dead rock, papaizinho roqueiro psicodélico. Cabeludo, e ele lançou essa música chamada Like Exploding Stones. Muito boa, a capa do disco bem bonita também, vale acompanhar o menino Kurt Vile. Um que eu tô muito ansioso pra ouvir é o Electricity, novo álbum da Ibibio Sound Machine. Ibibio é um projeto britânico, um coletivo, mas tem muitas referências de afropop. Ela vai lançar esse disco e ela chamou quem pra produzir? O pessoal do Hot Chip. Então ela tem a banda que toca, mas o Hot Chip falou assim, vamos meter um sintetizador, vamos meter uma batidinha. E ela lançou essa música que se chama Protection from Evil, que é espetacular, assim, ela vai crescendo, começa a meter uns sintetizadores bem ruidosos ali, que é bem característico do Hot Chip, e vai para um lado muito diferente. Uma que meu amigo Nick Silva vai adorar é a música nova do Valfredo em Busca da Simbiose, banda que vai lançar novo álbum pela Balaclava Records em breve. E eles lançaram uma música nova que se chama Convenções Humanas, em parceria com o pessoal da Pluma, banda que a gente já recomendou aqui várias vezes. É uma psicodelicicia lá, maluca, jazzística, com pegadinhas de dream pop, então vale muito a pena. O Valfredo em Busca da Simbiose já lançou 2 músicas anteriores muito boas, mas essa pra mim é a melhor. Disco Black Dresses, duplinha barulhenta canadense, lançou um álbum novo, se chama Forget Your Own Face. A dupla acabou por conta de ataques que elas vinham sofrendo. Eu acho que uma delas é uma mulher trans, e ela começou a ser atacada no TikTok e outras plataformas de streaming. E elas lançaram esse disco novo que é uma delícia, assim, quem tem saudade do Crystal Castles vai gostar bastante.
Esqueci de recomendar na semana passada Raveena com Ashes Awakening. Nossa falecida querida amiga Elo Cleaver, que Deus a tenha no céu, brilhando muito essa estrelinha. Linda. Recomendou o trabalho dessa cantora que é nova-iorquina, mas é ascendente de indianos. E ela trouxe esses elementos da cultura Punjabi pra dentro do disco dela. O disco é muito bonito, totalmente atmosférico. A última música do álbum, ela tem 15 minutos de duração e ela é uma experiência de meditação. Ela vai guiando a pessoa, sabe? Mas o disco ainda é muito pop, de um jeito interessante, com pegada de R&B. E tem participação de Vince Staples e outros nomes recentes da música. Então, uma boa forma de começar a ouvir o trabalho da Raveena. Mas o disco da semana só poderia pertencer a eles. Beach House com Once Twice Melody. Não ouvi tudo. Eu fui correr aí, domingo amigo? no Minhocão e Bateu. botei pra tocar e é perfeito, assim. Ai. Eu sei que é um disco... A minha percepção, poderia dividir em 2 discos? Poderia. Eles poderiam fazer exatamente o que eles fizeram no Depression Sherry e no Thank You Lucky Star. Lança um, aí fala assim, olha, tem mais música aqui, vamos lançar mais um outro disco. Eu acho que seria bom porque tem muita música boa. E eu sinto que essas músicas boas, você acaba nem conseguindo absorver elas de tanta música que tem ali. Por isso que eles lançaram em 4 fases, né? Pra dar isso sim, pra dar esse tempo de respiro. Mas aí, assim, ouvindo como obra do início ao fim, eu não me sinto cansado ouvindo, mas eu sinto que eu poderia aproveitar melhor algumas músicas se fosse mais curto, sabe? Boa. Vocês chegaram a ouvir também? Eu não ouvi essa última parte, ainda, né? não. Ouvi as outras Mas partes. tem músicas lindíssimas, gente. Ele tem uma questão de amor romântico. O próprio conceito do disco é muito bonito, né? São músicas de amor, de um jeito muito bonito. Tem umas músicas que são bem pop, mostra o Beach House fazendo uma coisa diferente ali. Tem umas experimentações com música eletrônica ali no terceiro dos 4 EPs que eles lançaram. Mas eu acho que leva para umas direções criativas bem interessantes. Então, vale a pena ouvir. Gente, esqueci de uma diquinha aqui que saiu hoje. É música nova do Febem, com produção novamente do César V. Tem featuring do Caio A e se chama Larirá. Muito, muito boa. Ai, não ouvi, saiu hoje? Saiu hoje, amigo. Hoje que a gente tá gravando. Hoje que estamos gravando. Mas pra vocês que estão ouvindo, já saiu tem uns dias, ok, pessoal? Bem boa, clipe vibes ali na praia. Amei. O Kleber tinha falado de citou Crystal Castles. Eu lembrei que eu fiquei ouvindo bastante semana passada o novo disco da Alice Glass. Verdade, esqueci. O disco solo dela. Eu não sei pronunciar o nome. É como se fosse Pray For. Vamos considerar que Reze para, entendeu? E é bem barulhento, bem as coisas da Alice, bem loucura. É o primeiro disco oficialmente, né, solo dela. Disco cheio, então tá bem bonito pra quem gosta de barulho e trevas. É isso. Boa. Vamos pro próximo bloco do programa. Você precisa ouvir isso. Pessoal, estamos começando aqui nosso último bloco. Você precisa ouvir isso. Renan, o que é esse bloco? Nesse bloco a gente traz dicas de coisas atemporais. Pode ser um conceito, uma ideia, apenas uma NFT, o que você quiser. É sobre... Vamos lá, hein? Nick, que NFT você traz pra hoje? Bom, minha indicação dessa semana é a série Peacemaker, que é meio que uma continuação do segundo Esquadrão Suicida. Passou não, né? Está rolando na HBO Max. E eu pensei que seria, tipo, série de porradaria de gente brucutu e tal. Mas no fim é muito mais que isso, assim. O James Gunn, ele tá muito bom nessa série, assim. Ele consegue trazer um roteiro muito bom que vai falar sobre paternidade de um jeito diferente, lidar com os problemas de um jeito diferente. Então, sei lá, pra quem gostou de Guardiões da Galáxia 1 e 2, acho que deve gostar disso. Acho que ele toca nos mesmos assuntos, só que com personagens diferentes, de uma abordagem diferente. E além disso, um humor bem escroto e, enfim, é muito legal, assim, tipo, adorei. São 7 episódios que eu achei que tava indo pra um caminho dessa, tipo, ação sem cérebro, mas no fim tem muita coisa, assim. Então, vejam se vocês gostam de série de hominho, porque é bem legal. Boa! Vamos lá, Renan, o que você traz?
Eu só tenho praticamente assistido minhas novelinhas, né? Que é a que eu indiquei na semana passada, Jill the Date, tá cada vez melhor. E tenho assistido a minha novelinha da Lari Manoela, Além da Ilusão, novela das 6 da Globo. Mas ela morreu. Levou tiro, hein? Mas hoje começou a nova fase. Tô até perdendo, porque estou gravando pra vocês, gerando conteúdo pra vocês. E aí, além disso, o importante é que chegou milhões de coisas do Almodóvar na Netflix. Tudo! Inclusive seu novo filme, Madres Paralelas, pra quem ainda não assistiu. Eu gostei bastante de Madres Paralelas, muita gente ficou A gente viu. confundida. E eu escrevi lá no Screen Yell, bem detalhadinho o que eu achei do filme. A Penélope Cruz está belíssima, é sempre a maior, fazendo campanha na frente da academia do Oscar. O próprio David Lynch sentado lá, dizendo com uma vaca. Minha menina. Com uma vaca, dizendo vote na Penélope Cruz. É isso que eu estarei fazendo durante esse próximo mês. Mas além disso, entrou um montaréu de filme do Almodóvar. A gente já tinha falado aqui do Almodóvar outras vezes. Então, busque conhecimento. Quem é Almodóvar? Eu não conheço. Nunca assisti. O Tom pai da Holland Rosalía. também não conhece. Eu tô fazendo essa referência aqui. É isso. Kleber, e você? Vamos lá. Eu gosto muito de ouvir programas de pessoas conversando sobre música. Tipo, gente que gosta muito de assunto e falando… e aí você fala assim… Essas pessoas realmente gostam e entendem do que estão falando. Eu quero muito recomendar o Clássicos VFSM, Fábrica de Poema, da Adriana Calcanhoto, com o nosso querido Renan Guerra e Arthur Nogueira. Sábado, fiquei fazendo a faxina aqui e falei, quero uma coisa levinha enquanto eu tô limpando a janela. E eu comecei a ouvir e eu fiquei encantado. É uma conversa muito gostosa dos dois. O Arthur é claramente apaixonado pela obra da Calcanhoto, sabe muito. Falou palavras assim, tipo proparoxítona, uma coisa que eu nunca entendi na minha vida. Gertrude Stein, falei assim, gente, que é isso? O que estão falando? Mas é uma conversa muito gostosa dos dois. Eu acho que o fascínio do Renan pela Adriana e do Arthur ficou uma conversa muito gostosa. E eu acabei e corri pra ouvir o disco, assim, porque me deu vontade de ouvir. Então, ouça aí, está na sua plataforma de streaming, muito gostosa. E só digo que esse nem é o melhor da trilogia. Opa! Ó! Melhor está por vir. Para os fãs, quem é assinante já pôde ouvir. Já antes. pode ouvir, verdade. Na semana passada, a gente comentou um pouco sobre o disco novo do Big Thief e como eles trazem esses sonzinhos, esses ruídos e essas coisas que vão meio que se entrelaçando de um jeito muito maluco. E eu fui atrás para fazer uma coisa que os jovens de hoje em dia não sabem o que é, mas que é olhar a ficha técnica e tentar entender o que tá escrito. E eu me deparei com um conceito que eu já conhecia, mas que era por outra abordagem, que é o conceito do prepared guitar, ou a guitarra preparada. O que é esse conceitinho que eu trago hoje? O prepared guitar consiste em você colocar coisas nas cordas da guitarra. Então você pega, por exemplo, um clips e você atravessa entre duas cordas e a forma como você toca vai tirar um timbre diferente, uma sonoridade diferente, a distorção vai sair de um jeito diferente. Então você pode pegar, sei lá, um fio, uma moeda, tem vários… Digita aí Prepared Guitar que você vai ver que tem várias abordagens diferentes. Eu conhecia, mas muito mais pelo conceito do que o Sigur Rós faz, que é de tocar a guitarra como se fosse com violino. Então, tipo, eles trazem aquelas ranhuras na guitarra. Eu não tinha me tocado desse conceito de colocar moeda, clips, outros pedaços de metais. Colocar uns vibrador pra vibrar pra vibrar o som. E aí, assim… Sim. Às vezes garrafa mesmo de bebida de vidro, isso, assim, pra dar puxa a corda, faz umas coisinhas lá. A diferença é que no disco do Big Thief, eles tocam a guitarra de fato, então eles colocam elementos que ficam meio suspenso pra dar esse caráter de ruído e interferência. Outras pessoas vão tocar ela deitada, vão só fazer uma nota, um acorde, uma coisa mais drone. E aí eu pesquisei aqui e tem muita gente interessante que eu gosto, que usa o conceito do prepared guitar, mas por outras abordagens. Boa. O Lee Ranaldo, do Sonic Youth, é um que sempre fez isso bastante. O Truston Moore, tanto nos trabalhos em carreira solo quanto no Sonic Youth, faz bastante, que são trazer essa questão do ruído, dessas interferências sônicas. O John C. do Sigur Rós faz muito. Quem fazia isso é a Mika Chu,
que é a Mika Levy, que é produtora. Tanto no trabalho como Mika Shu, quanto nos trabalhos em carreira solo, ela incorpora isso. E o grande nome de tudo isso é o Glenn Branca, que é um dos grandes nomes da No Wave, que é aquele movimento ali da cena nova-iorquina dos anos 80, que fazia justamente uma oposição ao movimento da New Wave, que era essa coisa festiva, efusiva, neon. Eles investiam numa sonoridade mais acinzentada, mais suja, mais densa. Então são nomes interessantes que você pode ir procurar ou voltar pro disco do Big Thief, que continua muito bom. 20 músicas, eu tenho certeza que você ainda não conseguiu ouvir tudo, vale muito a pena. Ai, lacrou, eu amei! E aí eu jogo pra minha amiga Isadora, porque eu sei que a gente vai de mãos dadas nessa jornada pela região de ensino, essa jornada em direção a 1973, pra falar de Licorice Pizza. Que filme esplêndido, né, minha amiga Isadora? Gente, eu posso falar de verdade, nunca tinha acontecido isso na minha vida. Eu chorei na primeira cena, juro por Deus. Juro por Deus. Não sabia que era possível, gente. Começou a Alana andando assim. Cena eu comecei a chorar, gente. Que cena mais linda, com a Nina Simone torando assim. Gente, ó, vamos lá. Licorice Pizza, filme lindo, mais recente de Paul Thomas Anderson. O maior. PTA, já recomendei aqui, eu fiz uma listinha de básicos pra você começar. Procure conhecimento também, como o Renan disse. E, gente, é isso. É uma história de amor, de amizade, de encontro. Acho que é muito isso, né? De encontros. De encontros vida, e desencontros, assim. O tempo inteiro. E desencontros, exato. É uma delícia porque se passa ali na década de 70, pega toda a energia da Califórnia, as cores são lindas, mostra muito daquele calor, assim, muito uso de laranja, da cor laranja. O azul dos letreiros, assim, das luzes de Los Angeles é muito legal, assim, como eles utilizam. Paul Thomas Anderson pegou ali um roteiro que poderia ficar um clichê bobo. Nossa, e ele é uma história tão simples que podia se perder. E ele faz uma coisa... Amiga, assim... Eu fiquei, contrário de você que chorou na primeira cena, a primeira 1 hora do filme eu fiquei com um sorriso no rosto, assim. Eu me senti muito atraído pelo filme. Eu chorei de alegria. Mas eu fiquei com um sorrisão. Eu não sabia que era o pai e a mãe dela no filme também. Sim! Então, assim, esse universo que tem participação... A hora que chega o Tom Waits de costas, assim, e você ouve a voz do Tom Waits dentro do filme. Oscar pra esse homem. A trilha sonora espetacular, toca The Doors, Paul McCartney. Inacreditável. Toca tudo que você pode imaginar ali do começo dos anos 70. É do Johnny uma história Greenwood, muito né? simples, mas de uma... o Johnny Greenwood, ele faz a trilha sonora original, a instrumental é dele. Mas a trilha sonora é o Paul Thomas Anderson. Não foi ele? Achei que tinha. Não, é o Paul. Tanto que, só pra dar um contexto, tem muita gente se perguntando por que o filme se chama Licorice Pizza. São duas coisas. Licorice Pizza é porque o licorice é aquele docinho que é trançado. Alcaçuz. O alcaçuz, ele se chama licorice. E pizza porque é uma metáfora, é uma gíria pra disco de vinil. Porque ele é o formato do tamanho de uma pizza e ele tem a cor de um alcaçuz preto trançado. E também era uma loja de discos da década de 70. Vinil, E como a trilha sonora do filme é pontuada por essas trilhas do período, meio que ele cria essa atmosfera, assim. Muito bonito, muito bonito mesmo. Eu gostei bastante, me senti encantado assistindo Era filme. uma rede de lojas, então tem muito a ver, assim, porque estava em vários lugares, né? Tipo, era realmente do pessoal que vivia ali. E essa história é muito baseada em histórias que ele conhece de amigos. Tem ali na história o Gary Valentine, que é o filho do Seymour Hoffman. Ele em um dos empreendimentos, ele vira dono lá de colchões de água. E isso realmente existiu. Ele conhecia um cara, tipo um amigo dele, que na época fez... Então, tudo é relacionado ali, realmente, ao momento. E o mais legal é que ele traz a história da Lana Haim, né? Da família dela. Que a mãe dela era professora do Paul Thomas Anderson quando ele tinha 8 anos. E aí é uma homenagem, porque ele traz realmente a Dona Haim, Moti Haim, as irmãs Haim são as irmãs da Lana. E todas elas têm o nome delas no filme, então é muito legal isso. É muito fofo. Então realmente é um ode. A pergunta que não quer calar. A Lana manda bem, atuando? Amigo, Nossa, só a cena de abertura você fala assim, como que essa mulher não foi indicada ao Oscar? A menina nunca fez
É surreal você imaginar que ela não é uma atriz, porque ela manda. E o humor dela no filme, ela é sagitariana, então ela é impulsiva e ela muda de humor o tempo inteiro no filme inteiro. Então você tem momentos de crise, momentos de alegria, momentos de incerteza. É um filme muito bom. É um filme de um sentimento muito bom e que me surpreendeu ser do Paul Thomas Anderson, assim, porque. Exato. Tipo, ele vinha de uma leva de filmes muito densos, muito. Acho que é o momento da vida dele, né? Os filhos já um pouco, né? Um pouquinho maiores ali. Quem puder ver no cinema, muito legal. Veja. É um filme de cinema. Eu acho que ele é um filme que homenageia cinema. Inclusive, me lembrou um pouco o último filme do Tarantino, Era Uma Vez em Hollywood. Eu acho que essa coisa de fazer pequenos fragmentos e amarrar dentro de uma história, obviamente sem o excesso, sem a violência que é muito característica do Tarantino e sem a exposição, mas são filmes que partilham de um sentimento muito nostálgico e de um olhar para o passado desses caras que viveram meio que mentalmente essas ideias, esses filmes. Então, assim, muito bonito mesmo isso. Amei, gente. Mais alguma, amiga? Mais alguma dica? É isso, não. Fiquei completamente tomada. Lacrastes. Fechamos, então. Comentários referentes à última edição do programa, edição 183, a influência da astrologia na música, onde recebemos as duas papisas aqui com a gente. Vou pegar aqui um comentário do nosso querido Criatura Confortável, ele que está aqui, ó, o Alexandre, hoje assistindo. Ele falou assim: eu sou ariano tal qual Gaga, Xuxa, Mariah e Nicki, um signo de lendas. E ele complementou: não necessariamente astrológicas, mas eu amo That's So Us da LX. E em algum momento do refrão ela fala o signo dela e do boy dela. A gente perguntou quais músicas referenciam esse universo de signo que as pessoas lembravam. O underline Rodrigo Berger, eu acho que fala Berger, não sei como fala. Falou Erykah Badu, Rihanna e Kelly Key, piscianas rainhas. Eu amei saber que Kelly Key era pisciana, não sabia. Eu amei. Comentário aqui, ó, referente ao disco do Big Thief. O BM ao quadrado falou: maravilhosíssimo, meu favorito do mês. Um mês bem corrido, inclusive, verdade, concorrido. Muito lançamento, teve muita coisa boa no último mês aí. Ainda sobre o nosso último episódio, o Watanabe Matheus comentou: li o João Bidu hoje, ele disse que eu ouviria coisas boas pela manhã. Acho que ele falava do BFSM. Obrigado, Matheus. Espero que tenha sido um bom episódio, que a gente tenha te dado dicas que tenham aberto caminhos, né, pra você. Abrido. Comentário do Alisson FDS comentando o disco da Yuli que eu trouxe na semana passada. Ele falou: tirando aquelas arranhadas no começo do álbum, tudo o resto é muito interessante. Mas daí você mata a magia da PC Music, do panelado. Você acaba com o panelaço, cara. Tem que ter a panelaça ali, ó. Não dá. Senão não valoriza. Eu sou o @KleberFak no Twitter e no Instagram. Dicas diárias de música todos os dias pela manhã, mas por apenas 15 segundos. Eu sou @Almeida Dora no Instagram, Almeida Dora _ no Twitter. Eu sou underline Renan Guerra no Instagram e no Twitter. E agora eu tô colaborando com um novo site que se chama Tangerina, que ele vai estrear ainda. Então eu vou dizer pra vocês seguirem lá no Twitter, @TangerinaNews. Logo, logo ele vai ser lançado oficialmente, mas lá você já pode acompanhar algumas coisas e se inscrever pra receber algumas novidades. Ó, que chique. Chiquérrimo. Eu sou @Nick_Silva no Twitter, Nick Silva no Instagram. E eu tô fazendo uma série de playlistzinhas. Agora eu decidi que serão quinzenais, já tô na terceira. Cada uma vem com um moodzinho diferente. Aí eu vou pedir pro Kleber colocar os links de todas lá no nosso... Lá no site, lá, pra você ter tudo pronto. É isso, gente. Não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais, @podcastvfsm em tudo. Segue a gente na sua plataforma de streaming favorita, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Amazon Music, YouTube Music, onde quer que você esteja ouvindo a gente, segue, que é muito importante. E se a sua plataforma de streaming tem um modelo de avaliação, avalie a gente, dê 5 estrelas, porque não tem 6, mas dê a 5, porque a gente merece. E se puder, faça como os nossos madrinhos maravilhosos e apoie a gente no padrim.com.br
podcast VFSM. São eles que sustentam o nosso podcast, são eles que mantêm o nosso podcast vivo, sempre abastecido de coisas, de tudo aqui. Muito obrigado aos nossos apoiadores, Alexandro aqui, Jefferson Kozenieski, Lucas Ascensão, Maria Lua, André Cunha e o Emerson que está aqui. Emerson, pelo amor de Deus, coloca seu nome para eu ler certinho aqui da próxima vez. Muito obrigado e até a próxima edição do programa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Esse podcast foi editado por Nick Silva.